Olá, é bom estar aqui. Mais um programa Claramente que chega até você todas as quartas-feiras às 10h30 da noite com um tema inédito. Se você deseja assistir os programas anteriores ou rever este de hoje, isso é possível nos horários de reprise que você pode ver aí na sua tela. No programa de hoje eu gostaria de abordar um tema complexo que é sobre a arte de amar. Você terá aqui ideias de vários escritores, minhas próprias ideias sobre o assunto, ideias de escritores bíblicos, ideias do Deus nosso Criador. Traremos para você este tema chamado A Arte de Amar, numa sequência de 3 programas. Então, hoje e nas próximas 2 semanas, analisaremos aqui conceitos gerais sobre o que é o amor e como adquirir a capacidade de amar. Uma das necessidades fundamentais dos seres humanos é ser amado e amar. Isto porque o Criador do Universo, que é amor, colocou em nós essa necessidade e capacidade. É verdade que ela foi perdida em grande parte devido à entrada do pecado em nossa natureza, conforme o relato bíblico. Pecado é a transgressão da lei de Deus, o Decálogo, conhecido também como os 10 Mandamentos. Pecado é aquilo que machuca você e, se você é levado por ele, acaba também ferindo e prejudicando outras pessoas. Pecado é o oposto do amor. Deus é amor. Mas que tipo de amor ele é? Sexual, romântico, fraternal, filial, marital? Qual é o tipo de amor que você precisa para ser feliz, integrado, sadio e maduro? É o marital? É o romântico? É o sexual? É o filial? É o fraternal? Qual? O que é amor? Vamos pensar. Todos sentem fome de amar. Cada semana a mídia no mundo todo lança filmes, novelas, peças de teatro, romances, ouvimos canções e lemos poemas que falam de amor. Será o amor uma arte a ser aprendida? Ou uma sensação agradável, algo que você experimenta e se envolve quando tem sorte? Se é uma arte, então exige esforço, dedicação, compreensão e aprendizado para conseguir praticá-lo. Parece que a maioria das pessoas vê a questão do amor no sentido de ser amado, ao invés de amar alguém. Para tais pessoas, portanto, importa mais como ser amadas, como se tornar pessoas que recebem amor. E uma coisa interessante pensar é, será que não estamos buscando amor naquilo que fazemos no dia a dia em nosso trabalho? Dr. Jim Ornish, professor de cardiologia da Universidade da Califórnia em São Francisco, em seu agradável livro chamado Amor e Sobrevivência, ele cita o Dr. George Wald, biólogo de Harvard, ganhador de um prêmio Nobel, que escreveu sobre o amor dizendo o seguinte: o que realmente precisamos não é do prêmio Nobel, mas de amor. Como pensam que se consegue o prêmio Nobel? Desejando amor, isso é tudo. Desejando com tanta intensidade que se trabalha o tempo todo e se acaba ganhando o prêmio Nobel. É um prêmio de consolação, o que importa é o amor. Ao buscarmos amor, seguimos caminhos diversos. E um caminho muito usado pelos homens para tentar obter amor tem que ver com adquirir sucesso, poder, riqueza. Já as mulheres buscam ser amadas, tentando tornar-se atraentes, cuidando do corpo, gastando dinheiro em vestuário da moda, cuidando da estética. Métodos usados por todos nós, homens e mulheres, para sermos amados envolve ter maneiras amáveis, conversa interessante, se tornar alguém prestativo, praticar bondade e etc. Parece que, para muitas pessoas, não há nada a aprender no assunto do amor. Será que isto é assim para a maioria? Muitos acreditam que o ponto principal na vida é o objeto que irá amá-los, não o aprendizado de amar. Parece que esses indivíduos creem que o mais difícil é encontrar alguém que possa amá-los. Daí ouvimos frases como, por exemplo, o amor da minha vida, ou meu príncipe encantado, ou minha princesa apaixonada. A tendência é procurar e achar uma pessoa interessante, atraente, que satisfaça nossos desejos plenamente. Alguns têm obsessão por serem amados e obsessão por relacionamentos. Isso é um tipo de adicção ou vício,
como todo vício, serve para anestesiar a angústia e para empurrá-la para longe da consciência, mas não resolve a angústia pessoal. Antigamente, uma pessoa interessante, essa expressão, uma pessoa interessante, para as mulheres era um homem forte, trabalhador, viril, romântico, mas especialmente romântico. E uma pessoa atraente para os homens era uma mulher sexy, dócil, do lar. De uns anos para cá, a coisa vem mudando e as mulheres querem um homem sexual, bonito fisicamente, e os homens querem uma mulher afetiva e batalhadora. Um pensamento popular dizia que a mulher dá sexo para ter amor e o homem dá, entre aspas, amor para ter sexo. Hoje, a tendência para ambos, homem e mulher, é dar sexo para ter sexo. É o que a juventude vem chamando de ficar. E a gente vai ter um programa que vai falar sobre isso. O que é ficar na linguagem jovem? Ficar é um descompromisso. Quando dois jovens ficam, não sobra nada. É tudo descartável. É um reflexo de nossa sociedade pós-moderna que só pensa em prazer agora, já, de qualquer maneira, usando qualquer meio, seja saudável ou não, ético ou não, verdadeiro ou corrupto. E ai de quem falar contra esse estilo de vida superficial, porque será chamado de fóbico em relação a alguma coisa. Eu não sei quem é o autor de um pensamento que eu recebi numa mensagem de celular, mas achei interessante e eu queria compartilhar com você aqui. Diz assim: nós vivemos numa geração de pessoas emocionalmente fracas. Tudo tem que ser abafado porque é ofensivo, inclusive a verdade. Responde para si mesmo: você quer a verdade ou só quer o prazer, o poder, a riqueza material e a visibilidade? Numa cultura em que a competição e o consumo são as atitudes sociais principais, isso contamina a questão das relações humanas. A tendência é utilizar-se nos relacionamentos os mesmos padrões de troca que governam o mercado de trabalho e consumo. Mas isso não é amor. Parece que muitas pessoas ficam confusas com relação ao êxtase que sentem no momento quando se sentem tomadas pela, elas chamam de loucura da paixão. E quando esse êxtase desaparece, elas pensam que a intensidade da paixão que sentem é como uma prova da intensidade do seu amor. Isso é típico dos rapazes que juram ter amor pela garota, enquanto a verdade é que eles possuem desejo pelo corpo dela. E as garotas cedem sexualmente porque creem nas palavras deles de que as amam e no final geralmente só sobra o quê? Gravidez indesejada, uma doença sexualmente transmissível ou não sobra nada. Talvez vai sobrar só frustração e vazio. Se você expõe seu corpo, se oferece seu corpo para obter amor, cuidado, porque você pode se frustrar. Expondo seu corpo, as pessoas talvez irão se interessar por ele, pelo prazer físico que seu corpo pode dar a essas pessoas e não obrigatoriamente se interessarão por sua pessoa. Uma boa parte das garotas e mulheres adultas hoje oferecem seu corpo sexualmente porque querem sexo mesmo. Já não é mais com a intenção de obter afeto e amor. Não será isso um rebaixamento do valor humano ligado à filosofia pós-moderna que propaga a ideia de que o que vale é o que te faz sentir bem? Quando nos relacionamentos ocorrem falhas, rompimentos, separações, é importante examinar as razões dessa falência, analisar o que houve para entender a significação do amor. O amor não é o sexo, o amor não é a paixão, o amor não é o romance. O amor não é a dependência, o amor não é a obsessão pelo outro, o amor não é uma submissão doentia ao domínio de outro indivíduo. O amor parece ser uma arte e, como tal, é preciso aprendê-la, como a música, a carpintaria, a medicina, a engenharia, a arte de cozinhar bem ou de cuidar de um jardim. O homem e a mulher foram criados por Deus. Havia amor incondicional o tempo todo. Com o pecado passou a existir naturalmente o egocentrismo na natureza humana. Passamos a amar condicionalmente. Antes era incondicionalmente, entrou esse troço chamado pecado e passamos a amar condicionalmente.
Então, o nosso pensamento ou palavras geralmente são o quê em consequência disso? Eu amo você se... Aí colocamos uma condição. Então, nesse rompimento com a presença divina exterior e com a entrada do egocentrismo em nossa natureza, aconteceu uma separação. Surgiu um buraco no peito de cada um de nós, um vazio, uma falta. O psicanalista e escritor Erich Fromm, ele afirma o seguinte: a experiência da separação desperta a ansiedade e é de fato a fonte de toda ansiedade. Quando nossos pais, nossos primeiros pais, Adão e Eva, rejeitaram o amor que Deus é, eles perderam a presença total do amor. Perderam, como diz a Bíblia, a glória de Deus, como o apóstolo Paulo explica na sua carta aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando perceberam que estavam nus e tiveram vergonha, não foi vergonha pela nudez física, mas pela nudez espiritual. Que tipo de nudez é essa? É a nudez pelo despir-se do poder de amar incondicionalmente. Nudez pela presença da potencialidade para o mal. Nudez que podemos chamar de egoísmo, o oposto de amor. Nós vamos seguir falando desse assunto e é importante você refletir sobre essas ideias. É importante você rever os seus conceitos sobre amor, sobre amar. A mídia vomita conceitos deturpados de amor, muito encharcados de sexualidade, muito encharcados de desvios sexuais em nome de liberdade, mas que não tem uma estrutura, não tem um fundamento, não tem uma base sólida. Por isso que favorece esses conceitos distorcidos de amor, favorece muita separação, muita discórdia, muita agressividade entre namorados e noivos e marido e mulher. Eu queria que você então refletisse sobre isso. Amor é um princípio, amor vem de Deus, amor é um poder para você se relacionar com as pessoas, mesmo as pessoas que machucam você, de uma forma positiva, de uma forma que você também não se deixa ser machucado, você não permite abusos, mas você olha a pessoa de uma forma com esperança, com positividade, como Jesus olhava. Jesus, quando lidava com as pessoas, as mais complicadas, prostitutas ou não, ele olhava assim, o que essa pessoa pode se tornar através de receber o meu amor. Aguardamos aí você no próximo bloco, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, a arte de amar. Até já. Você está assistindo o programa Claramente, um programa sobre educação e saúde mental. Hoje abordando o tema sobre aprender a amar. Mas antes de continuar, eu queria lembrar você da revista Fique Leve, que você pode pedir nos endereços aí que você pode ver na tela e receber gratuitamente em sua casa. O psicanalista e escritor Erich Fromm, ele diz algo interessante no seu livro chamado A Arte de Amar. Diz assim: a consciência da separação humana sem a reunião pelo amor é a fonte da vergonha. É, ao mesmo tempo, a fonte da culpa e da ansiedade. E na página 40 desse mesmo livro, ele afirma dizendo assim: sem amor, a humanidade não poderia existir um só dia. Mas vamos pensar, mas que tipo de amor? Um dos modelos de amor humano é o que promove a união simbiótica. É um dos modelos. É como ocorre aquele amor que ocorre na mulher grávida entre ela e o feto. São dois, mas são um. Vivem juntos, existe uma simbiose. Simbiose é um relacionamento mutuamente vantajoso entre dois ou mais organismos vivos de espécies iguais ou diferentes. Vem do grego sim mais bios. Sim é junto e bios é vida. Então, numa união humana simbiótica passiva, existe a submissão, no sentido de masoquismo, quando o indivíduo, para fugir da sensação dolorosa de isolamento e separação, procura tornar-se uma parte de outra pessoa que a dirige, protege, guia, se torna sua vida, seu oxigênio.
Ela não precisa tomar decisões nem assumir riscos. Nunca está só, mas não é ainda independente. Não está ou não é ainda inteira. Não nasceu ainda de todo. Ela vive uma espécie de idolatria do outro. Pode se tornar doentiamente submissa, fisicamente, sexualmente, afetivamente. E isso não é amor maduro. Outro modelo de amor humano é o que ocorre numa união simbiótica já ativa, na qual existe dominação, no sentido de sadismo, quando o indivíduo foge da sensação dolorosa de isolamento e separação, procurando fazer de outra pessoa uma parte sua, mandando, explorando, ferindo, humilhando, controlando. A diferença emocional deste controlador para com a pessoa submissa é nenhuma, no sentido de que a que domina também não está íntegra, completa, independente. Por outro lado, existem relações humanas nas quais funciona um amor amadurecido, que é o que promove a união sob a condição de preservar a integridade própria, a própria individualidade. Veja esse texto de uma escritora inspirada que diz assim: nem o marido, nem a esposa deve imergir sua individualidade na do outro. Cada qual tem uma relação pessoal para com Deus. E a ele, cada um deve perguntar: que é direito? Que não é direito? Como posso cumprir melhor o propósito de minha vida? Isso está no livro muito interessante chamado A Ciência do Bom Viver, na página 361. Veja agora esse outro texto que fala de individualidade para outros relacionamentos e não só o relacionamento conjugal, matrimonial. Em questões de consciência, a alma deve ser deixada livre, a alma, a pessoa, né? Ninguém deve controlar o espírito de outro ou a mente do outro, julgar por outro ou prescrever-lhe o dever. Deus dá a toda alma, pessoa, a liberdade de pensar e seguir suas próprias convicções. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, 2. Ninguém tem o direito de imergir sua individualidade na de outro. Emprega-se a palavra atividade para ações humanas como negociar no comércio, estudar numa escola ou faculdade, fazer uma mesa, praticar um esporte. Todas essas atividades têm algo em comum. Elas são dirigidas para um alvo exterior a ser alcançado. Mas qual a motivação da atividade? Qual a motivação do que você faz na sua vida? O Dr. Jim Ornish, da Universidade da Califórnia, que eu já citei, lá em São Francisco, ele diz assim: eu comecei a compreender que a escolha não está entre trabalhar e não trabalhar, realizar ou não realizar, mas é a intenção por trás da ação, não a ação propriamente dita que determina se o trabalho conduz à cura e à alegria ou ao sofrimento e à doença. Um dos meus provérbios zen favoritos diz: antes da iluminação, corte lenha, carregue água. Depois da iluminação, corte lenha, carregue água. As ações parecem iguais. O trabalho pode ser pesado, mas a motivação é completamente diferente. Isso está num livro muito interessante chamado Amor e Sobrevivência, nas páginas 95 e 96. Uma pessoa pode se tornar compulsiva para trabalhar exageradamente por causa de insegurança e solidão pessoal, ou por causa de ambição desmedida, uma avidez pelo dinheiro. Neste caso, ela se torna escrava de uma paixão. Terá então uma obsessão pelo trabalho, pelo dinheiro. A sua atividade, ou seja, o trabalho que executa, é de fato uma passividade, entre aspas, porque o indivíduo é impelido, é passivo, pode estar preso na compulsão por trabalhar e diante de uma motivação profunda que ele pode negar conscientemente. Se você perguntar a um trabalhador compulsivo o motivo dele trabalhar tanto, geralmente as respostas que você ouvirá serão: eu preciso ganhar bem para oferecer conforto à minha família. Ou então, a gente não sabe o futuro, então quero garantir um bom futuro. Ou então outros falam assim: mas nós temos que produzir. Sim, oferecer conforto à família é importante. Garantir um futuro melhor é bom. E produzir é viver.
Mas o que dizer das motivações mais profundas do que estas que empurram uma pessoa para uma obsessão e compulsão ou para uma paixão? Será amor? Será a busca de ser amado? Se você quer vencer qualquer tipo de compulsão, se realmente quer resolvê-la, será inevitável parar em vários momentos da sua vida para você meditar, refletir e verificar como obter uma unidade de amor com a vida que seja saudável. Mas os muito produtivos materialmente podem considerar isso alguma coisa muito passiva, porque quem interrompe a sua rotina com a finalidade de meditar sobre a maneira como vive e sobre que tipo de motivações estão empurrando para a vida, poderá ser taxado de não estar fazendo nada. Porém, essa atitude de meditação concentrada em busca da motivação genuína que o leva a fazer o que você faz, é a mais alta atividade que existe. É uma atividade da alma, do espírito, do profundo do ser, só possível em indivíduos que estão desenvolvendo boa independência e liberdade interiores rumo à capacidade de amar maduramente. Erich Fromm, ele cita Spinoza, um filósofo holandês do século XVII, que diz que a inveja, o ciúme, a ambição, qualquer espécie de cobiça são paixões, ou seja, dominam o homem sem que ele mesmo tenha consciência delas. Ao contrário, o amor é uma ação, é o contrário de paixão, que só pode ser praticado na liberdade e nunca como resultado de uma compulsão, ou seja, nunca por motivação passional inconsciente. Veja que interessante definição de amor que Erich Fromm, esse psiquiatra, psicanalista e escritor, ele dá. O amor é uma atividade e não um afeto passivo. É um erguimento e não uma queda. De modo mais geral, o caráter ativo do amor pode ser descrito afirmando-se que o amor, antes de tudo, consiste em dar e não em receber. Interessante, né? Mas qual o significado de dar que caracteriza o amor maduro? Dar no sentido de amar maduramente é abandonar algo, ser privado de algo, sacrificar. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o acordo com a Trindade para que o Deus Jesus Cristo fosse oferecido à humanidade pecadora para que todo aquele que crê no Senhor Jesus não morra a morte eterna, mas adquira vida eterna, a qual será dada quando Jesus Cristo retornar em breve para o juízo final. Amor dentro do caráter mercantil significa que a pessoa deseja dar, mas só em troca de receber alguma coisa. Dar sem receber para ele é ser defraudado. A teologia da prosperidade defende esse tipo de, vamos chamar de amor empresarial, porque quem prega essa teologia, que não é bíblica, incentiva as pessoas a fazerem um negócio com Deus, tipo, toma lá da cá. Um horror, não é mesmo? Isso não tem nada que ver com amor a Deus, porque se trata de um dar movido pelo desejo de uma bênção geralmente material, não é assim? O amor dentro do caráter de sacrifício maduro acontece quando a pessoa faz do ato de dar uma virtude no sentido de um sacrifício. Ele sente ser doloroso dar. A virtude de dar para ele, para essa pessoa, reside no próprio ato de aceitação do sacrifício. Na Bíblia, no livro de Isaías, no Antigo Testamento, no capítulo 53, está a descrição do maravilhoso amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ali é dito que agradou a Deus moer Jesus. Isso está no verso 10, lá de Isaías, capítulo 53. Você sabe o que é moer uma pessoa do ponto de vista emocional e espiritual? Você já foi moído por alguma dor mental? Mesmo que tenha sido, você e nenhum de nós jamais saberemos o que foi ser moído como Jesus foi. O que motivou isso em Deus foi o amor pelas suas criaturas. Então, o amor maduro, ele dá de graça, incondicionalmente.
Vamos ver mais isso no próximo programa e eu queria que você fosse refletindo sobre isso, né? A tendência da humanidade com a nossa natureza egocêntrica que vai brotando, infelizmente, com tanto poder, nos empurra para essa atitude de, não, eu quero um amor para mim, eu quero alguém que me ame, eu quero alguém que me elogie o tempo todo. Mas o que você dá? O amor, ele não fica pedindo, ele dá. Graças a Deus que você, ao se render ao poder de Deus, ao você reconhecer que tem talvez a predominância, ou esteja tendo essa predominância de deixar que a sua natureza pecaminosa tenha ascensão na sua mente, você fica egocentricamente na vida, graças a Deus que o poder de Deus e a sua entrega a Ele pode mudar isso, Ele implanta a capacidade de amar maduramente em você, aí você passa a se interessar em ajudar as pessoas e amar as pessoas incondicionalmente. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto no próximo programa. Eu espero você aqui na TV Novo Tempo, quarta-feira, 10h30 da noite, o programa Claramente. Até lá.